Você já percebeu como a vida muda de direção sem pedir permissão? Um dia tudo parece estável. No outro, você se vê diante de perdas, desafios e situações que jamais imaginou enfrentar. E nesse instante, a pergunta inevitável surge: o que resta de nós quando aquilo em que confiávamos desmorona? É justamente aí que a filosofia estoica se torna essencial. Porque ela não depende do que acontece fora, mas da força que construímos por dentro. O estoicismo nasceu como um farol em meio ao caos humano. Não é uma teoria distante, mas um mapa para quem busca firmeza interior diante das tempestades inevitáveis da vida. Surgiu na Grécia Antiga, foi lapidado em Roma e atravessou séculos, porque fala daquilo que é permanente. A luta entre o que controlamos e o que jamais estará em nossas mãos. Os estoicos acreditavam que, se aprendermos a separar essas duas esferas, conquistamos uma forma de invencibilidade. Não invencibilidade física, nem imunidade contra tragédias, mas uma força mental tão sólida que nenhuma circunstância pode abalar de forma definitiva. Quando falamos em ser invencível, falamos de alguém que não é destruído pela crítica, nem paralisado pelo medo, nem escravizado pela expectativa dos outros. Falamos de uma mente que permanece serena mesmo quando tudo à volta desmorona. É esse estado que o estoicismo nos oferece através de princípios claros e treináveis. Eles não pedem crença cega, pedem prática diária. Assim como um guerreiro treina sua espada antes da batalha, o praticante treina sua mente antes do conflito. Nos próximos minutos, você vai conhecer 5 princípios essenciais dessa filosofia. Cada um deles é simples de entender, mas profundo quando vivido. Aceitar o que não pode mudar, praticar gratidão, cultivar propósito, focar no que se pode controlar, usar experiências negativas como combustível de crescimento. Esses pilares, quando aplicados de forma consistente, tornam qualquer pessoa mais resistente que o aço, mais flexível que a água, mais serena que o silêncio. E o que você vai ouvir aqui não é teoria distante, mas práticas que podem ser aplicadas no seu dia a dia. Se permita mergulhar nesses princípios e observe como eles podem transformar a forma como você encara cada desafio. Porque no fim, a verdadeira invencibilidade não nasce de controlar o mundo, mas de aprender a controlar a si mesmo. A primeira chave do estoicismo é a aceitação. E aqui é importante esclarecer: aceitar não significa desistir da vida, nem abandonar a responsabilidade. Aceitar significa reconhecer os limites reais entre o que podemos agir e o que está completamente fora do nosso alcance. É como remar em alto mar. Você controla o movimento dos braços, mas jamais terá poder sobre a força do vento ou o tamanho das ondas. Lutar contra o inevitável é gastar energia na direção errada. É condenar-se a uma fadiga inútil. Quantas vezes você já perdeu noites de sono tentando imaginar como mudar algo que não estava sob seu comando? Quantas vezes se torturou mentalmente com situações que, por mais que desejasse, não poderia alterar? É exatamente nesse ponto que o estoicismo se mostra prático. Ele nos lembra que sofrer por aquilo que não controlamos é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa. Aceitar não é passividade. Ao contrário, é estratégia. Quem aceita o que não pode mudar conserva energia para direcionar ao que realmente importa. É a diferença entre a pessoa que se consome em revolta contra a chuva e aquela que abre o guarda-chuva e segue o caminho. Não podemos decidir o clima, mas podemos decidir se caminhamos molhados de raiva ou preparados para enfrentar o dia. Imagine como sua vida mudaria se você deixasse de gastar energia em batalhas perdidas. Se, em vez de insistir em mudar o imutável, você passasse a investir tempo no que está ao seu alcance. Essa mudança de perspectiva liberta. Você se torna mais leve, mais lúcido, mais preparado para lidar com desafios reais, em vez de se afogar em lamentos
pensamentos inúteis. O estoicismo nos desafia a reconhecer todos os dias o que é nosso e o que não é. E esse simples gesto, essa clareza sobre os limites, é uma das formas mais puras de liberdade, porque ninguém pode aprisionar uma mente que aprendeu a soltar o que não depende dela. Nos próximos minutos, vamos aprofundar esse princípio e entender como treinar na prática essa aceitação, porque aceitar não é um instante de iluminação, mas um exercício constante, como fortalecer um músculo. E quanto mais você pratica, mais difícil será para o mundo externo quebrar sua paz interior. Aceitar o que não pode ser mudado não acontece de forma automática. A mente humana é teimosa, insiste em se prender ao impossível, insiste em querer controlar o incontrolável. Por isso, os estoicos criaram exercícios práticos para treinar essa habilidade, como quem treina um músculo que precisa ser fortalecido. O primeiro exercício é a lembrança constante. Sempre que algo acontecer, pergunte-se imediatamente: isso está dentro do meu controle ou fora dele? Essa simples pergunta é como um farol que ilumina a tempestade. Ela separa em segundos aquilo que exige ação daquilo que exige serenidade. Parece simples, mas esse ato de consciência pode mudar todo o rumo de um dia. Outro exercício é a chamada visualização negativa. Os estoicos sugeriam que, em momentos de tranquilidade, imaginássemos as perdas, as dificuldades e até as tragédias que poderiam acontecer. Não para gerar pessimismo, mas para fortalecer a mente. Quando você considera a possibilidade da perda, o apego cego diminui e a gratidão pelo que existe se multiplica. E se um dia a dificuldade realmente vier, sua mente já não será pega de surpresa. Há também o treino do desapego imediato. Perceba quando sua mente começa a resistir ao inevitável e pratique soltar. Perdeu um compromisso por causa do trânsito? Respire fundo, reconheça que não pode mudar aquele atraso e escolha usar o tempo preso no carro para refletir ou ouvir algo que agregue. Ao praticar esse soltar consciente, você percebe que a vida continua e que é você quem decide se continua arrastando correntes invisíveis ou se caminha livre. Esses exercícios não eliminam a dor nem anulam as dificuldades, mas criam um espaço interno onde a paz pode florescer, mesmo em meio ao caos. Essa é a essência da aceitação estoica. Não é se conformar, mas se preparar. Não é fechar os olhos para a realidade, mas abrir os olhos com mais clareza. E a verdade é que quanto mais você pratica, mais natural se torna essa postura. O que antes lhe tirava o sono começa a perder força. O que antes parecia insuportável começa a ser suportado com dignidade. E aos poucos, você descobre que a verdadeira vitória não está em vencer o mundo, mas em vencer a si mesmo. O segundo princípio do estoicismo é a gratidão. Mas não se engane, não se trata de sorrir sem razão ou ignorar os desafios. Gratidão, na visão estoica, é uma ferramenta poderosa que direciona sua atenção para aquilo que já existe de positivo na sua vida. Quando o foco está naquilo que nos falta, surgem frustração, inveja e ansiedade. Quando o foco está no que já temos, cresce a serenidade e a capacidade de lidar com o que ainda está por vir. A prática da gratidão começa com pequenos gestos conscientes. Ao acordar, faça uma lista mental ou escrita de 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Podem ser simples: o café da manhã, um amigo que te apoia ou a oportunidade de aprender algo novo. O importante não é a grandiosidade, mas a atenção dedicada. Ao fim do dia, revisite essa lista e acrescente algo que tenha surgido ao longo das horas. Esse simples hábito treina sua mente a enxergar abundância, mesmo em meio a dificuldades. Gratidão também transforma experiências negativas em aprendizado. Quando algo dá errado, a mente agradecida não se perde na raiva ou no ressentimento. Ela pergunta: o que posso extrair disso? Que lição posso levar para frente? Esse pequeno deslocamento de perspectiva muda totalmente a forma como reagimos ao mundo. E quanto mais você pratica, mais natural se torna essa visão. Além disso, expressar gratidão fortalece relações e cria conexões genuínas. Um agradecimento
sincero, uma palavra de reconhecimento, um gesto simples de atenção. Tudo isso reforça sua rede de apoio e aumenta a sensação de pertencimento. Gratidão não é passividade, mas ação estratégica. Ela muda seu estado interno e influencia positivamente o ambiente ao seu redor. E a beleza desse princípio é que ele é aplicável imediatamente. Não exige mudanças externas, apenas um ajuste interno na percepção. Cada momento de atenção ao que é bom na sua vida constrói resiliência emocional, preparando você para lidar melhor com desafios e frustrações inevitáveis. Não basta sentir gratidão de forma esporádica. Para que ela transforme sua mente e sua vida, é preciso criar rituais diários que reforcem essa atenção ao que já existe de positivo. A gratidão, quando praticada de maneira consistente, molda sua percepção e ajuda a construir uma base emocional sólida, resistente às dificuldades externas. Um dos métodos mais eficazes é a rotina matinal. Ao acordar, reserve alguns minutos para identificar 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o café da manhã, um encontro significativo ou até o fato de ter acordado com saúde. O importante é dedicar atenção plena a cada item, sentir o efeito emocional de cada gratidão e permitir que essa energia positiva influencie o início do seu dia. Outro momento estratégico é a rotina noturna. Antes de dormir, reflita sobre os acontecimentos do dia e selecione ao menos um gesto ou situação que mereça reconhecimento. Registrar esses momentos em um diário não apenas reforça a prática, como cria um histórico concreto de experiências positivas que você poderá revisitar nos dias mais difíceis. A gratidão também se manifesta em ação. Expressar agradecimento, reconhecer esforços alheios e demonstrar apreço fortalece conexões e aumenta seu senso de pertencimento. Um gesto simples, uma palavra sincera ou um sorriso consciente pode transformar a dinâmica de relacionamentos e gerar impactos duradouros na vida das pessoas à sua volta. Além disso, a prática constante da gratidão reduz comparações prejudiciais e diminui a sensação de carência ou falta. Ao se acostumar a observar e valorizar o que já possui, você passa a enxergar o mundo com menos julgamento e mais aceitação. Esse ajuste na percepção cria resiliência emocional e prepara sua mente para enfrentar desafios futuros sem se perder em reclamações ou ressentimentos. Rituais de gratidão não exigem tempo longo nem grandes esforços. O segredo está na repetição diária, na atenção dedicada e na consistência. Com isso, a gratidão deixa de ser um sentimento passageiro e se transforma em uma lente permanente através da qual você observa e interage com a vida. O terceiro princípio do estoicismo é o senso de propósito. Sem ele, qualquer esforço se torna vazio, qualquer conquista parece insuficiente. Ter um propósito é como ter uma bússola interna. Mesmo quando tudo à sua volta muda, ele aponta o caminho, orienta suas decisões e dá sentido às ações diárias. Propósito não significa necessariamente grandes feitos ou reconhecimento externo. Significa identificar aquilo que é significativo para você, aquilo que confere direção e consistência à sua vida. Pode ser o aprimoramento pessoal, contribuir para a comunidade, cuidar de alguém ou simplesmente cumprir suas responsabilidades com excelência. O que importa não é o tamanho, mas a clareza e a constância. Quando você tem propósito, os desafios deixam de ser obstáculos intransponíveis. Eles se transformam em testes, em oportunidades de reafirmar seu compromisso com o que é importante. Cada dificuldade passa a ter um contexto. Cada revés se torna parte de um caminho maior. Sem propósito, é fácil se perder em frustrações, dispersões e em preocupações sem sentido. Com propósito, você sabe exatamente para onde direcionar energia e atenção. Os estoicos nos ensinam que encontrar propósito não é uma tarefa pontual, é um processo contínuo de reflexão, autoavaliação e ajuste. Pergunte-se regularmente: o que realmente importa para mim? Minhas ações diárias estão alinhadas com isso? Esse exercício de autopercepção mantém sua vida organizada internamente, mesmo quando o mundo externo é imprevisível.
impossível. Além disso, o senso de propósito cria motivação intrínseca, diferente da motivação externa, que depende de resultados, reconhecimento ou recompensas. A motivação interna nasce do alinhamento entre suas escolhas e seus valores. Ela é duradoura, resistente a falhas, críticas ou circunstâncias adversas. E quando você combina propósito com os outros princípios estoicos, aceitação, gratidão e foco no que controla, constrói uma base sólida para enfrentar a vida com serenidade e determinação. O propósito funciona como um motor invisível, mantendo a direção mesmo quando tudo parece confuso. O quarto princípio do estoicismo é talvez um dos mais práticos e transformadores: focar no que está ao seu alcance. A vida está cheia de variáveis que escapam ao nosso controle: opiniões alheias, acontecimentos inesperados, decisões de outras pessoas. Gastar energia tentando controlar o que não nos pertence é um desperdício que apenas gera frustração, ansiedade e desgaste emocional. Ao invés disso, os estoicos nos convidam a olhar para dentro, nossos pensamentos, nossas ações, nossas escolhas. Esses são os únicos elementos verdadeiramente sob nosso domínio. Ao assumir responsabilidade sobre eles, descobrimos uma liberdade que ninguém pode tirar. Controlar nossas atitudes não nos torna insensíveis, mas fortalece nossa capacidade de reagir de forma inteligente e serena a qualquer situação. Essa prática começa com atenção plena. Observe seus pensamentos e reconheça quando a mente tenta fugir para preocupações inúteis. Pergunte-se: isso depende de mim ou está fora do meu controle? Se não depende, solte. Se depende, haja com consciência e propósito. Essa simples distinção, repetida diariamente, muda completamente a forma como encaramos problemas e desafios. Além disso, focar no que você pode controlar evita comparações prejudiciais. Quando deixamos de nos medir pelo que outros fazem ou possuem e concentramos energia em aprimorar nossas próprias escolhas, aumentamos a autoconfiança e a resiliência. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte se torna a capacidade de enfrentar o inesperado sem se perder. Outro ponto essencial é assumir responsabilidade. Não culpe circunstâncias externas, nem busque justificativas para fracassos ou dificuldades. O estoicismo nos lembra que, embora não possamos controlar tudo, sempre podemos escolher como reagir. Essa escolha, por menor que pareça, é poderosa. É nela que reside a verdadeira liberdade emocional. E quanto mais você aplica esse princípio, mais percebe que grande parte do sofrimento humano é criado por lutar contra aquilo que não pode ser mudado. Focar no que se controla não elimina problemas, mas transforma a maneira como os enfrentamos, tornando-nos mais confiantes, mais equilibrados e capazes de agir com clareza, mesmo em situações complexas. O quinto princípio do estoicismo é, talvez o mais poderoso: usar experiências negativas como oportunidades de crescimento. Nenhum desafio é inútil se você aprender a enxergá-lo de forma consciente. Todo revés, toda dificuldade, cada situação inesperada carrega consigo uma lição. E é essa lição que pode nos tornar mais fortes, mais preparados e mais resilientes. A vida não precisa ser fácil para que você evolua. Pelo contrário, é na adversidade que a mente se fortalece, que o caráter se molda e que a sabedoria se revela. Cada erro cometido, cada frustração enfrentada, cada perda sofrida é um convite à reflexão. O que posso extrair dessa experiência? Como posso me aprimorar a partir disso? Essa mudança de perspectiva transforma dor em combustível, sofrimento em aprendizado e obstáculos em degraus para o desenvolvimento pessoal. Para aplicar esse princípio na prática, comece com pequenos desafios do dia a dia. Ao enfrentar uma crítica, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ao lidar com um erro, pergunte: que ajuste posso fazer para melhorar na próxima vez? Ao vivenciar uma frustração, pergunte: como isso pode me tornar mais resiliente? Esses questionamentos simples, repetidos constantemente, criam um padrão mental de crescimento contínuo. Outro ponto essencial é o desapego aos resultados. O estoicismo nos lembra que não podemos controlar tudo, mas
mas podemos controlar como reagimos. Ao focar no aprendizado e na ação correta, em vez de nos fixarmos no sucesso ou na aprovação alheia, nos tornamos mais confiantes e menos vulneráveis à decepção. Esse princípio também está ligado à paciência e à consistência. O crescimento pessoal não acontece da noite para o dia. Cada revés oferece uma pequena oportunidade de avanço. Quando somamos essas oportunidades ao longo do tempo, construímos uma mente resiliente, capaz de enfrentar qualquer dificuldade sem se perder ou se desesperar. Praticar essa visão transforma profundamente a maneira como você encara a vida. Problemas deixam de ser inimigos e se tornam professores silenciosos, sempre prontos a ensinar algo valioso. E assim, mesmo nas situações mais desafiadoras, você encontra um caminho de evolução, força e serenidade. Agora que exploramos os 5 princípios essenciais do estoicismo, aceitar o que não pode mudar, praticar gratidão, cultivar propósito, focar no que você pode controlar e transformar experiências negativas em crescimento. É hora de compreender como eles funcionam em conjunto para criar uma mente invencível. Cada princípio isoladamente é poderoso, mas a verdadeira força surge quando são aplicados de forma integrada no dia a dia. Aceitar o que não pode ser mudado cria espaço interno. Gratidão transforma a percepção da realidade, permitindo valorizar o que já existe. O senso de propósito dá direção às ações e mantém a motivação, mesmo diante de desafios. Focar no que você pode controlar garante que a energia seja aplicada de forma eficiente, sem desperdício em batalhas inúteis. E transformar experiências negativas em aprendizado transforma cada dificuldade em impulso para a evolução. Quando você pratica esses 5 princípios de forma consistente, eles se reforçam mutuamente. Aceitar limitações sem gratidão seria frio e resignado. Sentir gratidão sem propósito poderia ser superficial. Ter propósito sem foco no que controla seria frustrante. Transformar desafios sem aceitação seria inútil. É a combinação que cria equilíbrio e força interior. A aplicação prática também exige disciplina e repetição. Ao longo do dia você encontrará situações que desafiam cada um desses princípios. Um atraso, uma crítica, uma frustração ou uma oportunidade de aprendizado. Ao identificar cada momento e escolher agir de acordo com esses princípios, você treina a mente a reagir de forma consciente e estratégica. Essa prática constante constrói resiliência emocional, clareza e serenidade, mesmo quando o mundo externo é imprevisível. O estoicismo não promete eliminar dificuldades nem tornar a vida fácil, mas ele oferece ferramentas para que você não seja controlado por elas. Ele ensina que invencibilidade não é ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentar qualquer circunstância sem perder o equilíbrio interno. Portanto, reflita: como você pode integrar esses princípios em sua rotina hoje? Como pode treinar sua mente para reagir de forma sábia, equilibrada e estratégica diante do que acontece ao seu redor? A verdadeira invencibilidade surge quando esses princípios não são apenas ideias, mas hábitos incorporados em cada decisão e em cada ação. Chegamos ao fim desta jornada pelos 5 princípios estoicos, mas a prática real começa agora, na sua vida. Aceitar o que não pode mudar, praticar gratidão, cultivar propósito, focar no que você pode controlar e transformar desafios em crescimento não são apenas ideias filosóficas, são ferramentas para moldar a mente e o caráter, para construir uma força que ninguém pode tirar. A verdadeira invencibilidade não se mede pelo que você conquista externamente, mas pela serenidade, clareza e resiliência que desenvolve internamente. Ela nasce da consistência, da atenção e do hábito de aplicar esses princípios em cada momento. Cada dificuldade se torna oportunidade, cada frustração se transforma em aprendizado, cada escolha consciente fortalece o controle sobre sua própria vida. Imagine sua vida como um campo.
Se você insiste em regar ervas daninhas, preocupações inúteis, expectativas irreais, medos que não dependem de você, o solo fica estéril, sem espaço para crescimento. Agora, se você cultiva os princípios estoicos, rega a mente com foco, propósito e gratidão, transforma desafios em nutrientes e aceita o que não pode mudar, o solo se torna fértil, frutos de clareza, resiliência e paz interior florescem. Naturalmente, a jornada estoica é prática e contínua. Não há linha de chegada, há progresso constante. Cada momento em que você escolhe a serenidade em vez do desespero, a reflexão em vez da reação impulsiva, o aprendizado em vez da queixa, você fortalece a sua mente e se aproxima da invencibilidade real. Pequenos atos, repetidos diariamente, têm o poder de transformar uma vida inteira. Então pergunte-se agora, você vai continuar reagindo às circunstâncias externas como antes? Ou vai aplicar esses princípios, transformar sua mente e assumir controle sobre sua própria vida? O estoicismo não é sobre evitar problemas, é sobre responder a eles de maneira sábia, estratégica e poderosa. Quando você domina a si mesmo, não há tempestade capaz de derrubar sua paz. Aplique esses princípios todos os dias. Observe os efeitos. Sinta a diferença. Torne-se invencível, não por ausência de desafios, mas por domínio interno. E lembre-se, cada escolha consciente é uma vitória silenciosa. Cada momento de atenção é um passo para a liberdade interior. Se você quer levar essa prática ainda mais a sério, se tornar parte de uma comunidade que busca evolução diária e realmente aplicar os princípios estoicos na sua vida, inscreva-se no canal. Junte-se a quem escolhe a serenidade, a força e a clareza todos os dias. Comente abaixo qual princípio você vai começar a praticar hoje. Vamos compartilhar essa jornada juntos.